Empregou o parecer na indicação número 16 de 2023, autor da indicação, doutora Carmela Gruni, aniversariante de hoje. Parabéns, doutora Carmela. Eu acho que ela não está nem ouvindo. Estou Escutou, ouvindo, Carmela? obrigada. Escutei, Parabéns, é uma felicidades. honra estar aqui. Obrigada. Autora da indicação, doutora Carmela, matéria, projeto de lei 1102 de 2023, que dispõe sobre a expropriação das propriedades rurais e urbanas, onde se localizem a exploração de trabalho em condições análogas a de escravo e da outras providências. O relator é o doutor Luiz Camargo, da Comissão de Direito do Trabalho, e também nosso representante no Distrito Federal. Fez um passeio ao Rio de Janeiro exclusivamente para isso, não foi, Camargo? Então, Vossa Excelência, a tribuna é sua. É isso? Tá bom? Senhor presidente, boa noite. Nossos cumprimentos a todos e a todas que estão aqui conosco, para Humberto, para Cláudio, para Edmiro, para o Sérgio, alguns, para Bipino, alguns... eu não gosto de falar com frade, com freira, eu acho isso muito feio, mas tudo bem, a gente, né, a gente tem que se render às homenagens que têm que ser feitas, então eu quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui conosco essa noite. Senhor presidente, é uma alegria muito grande. É sempre uma alegria vir ao plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros. O que me traz aqui hoje é um assunto que eu considero de enorme relevância. Muitos me conhecem, sabem. Eu tenho 10 minutos, não é isso? Eu gostaria de ser ajudado a não cumprir. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me manter nesse tempo, e eu falo demais. E o trabalho escravo contemporâneo é um tema que me movimenta já há bastante tempo, na medida em que foram 30 anos no Ministério Público do Trabalho, né? Eu sou carioca, formado pela Nacional, pelo CAC. Já disseram aqui de alguns flamenguistas, eu quero dizer que esse é um item importantíssimo do meu currículo, né? Agora já descontou, tá vendo? Isso é uma coisa, tá vendo, Agripino, como é que é o negócio? Tá vendo? Aí, ó, Comissão de Direitos Humanos. Mas, olha, eu estou muito nervoso aqui, por isso que eu estou fazendo um monte de brincadeira, porque é sempre uma responsabilidade muito grande vir ao IAB, né? IAB, doutora Ludmila, para a gente não errar, né? A gente fala IAB, né? Vir ao Instituto dos Advogados Brasileiros. É sempre uma honra e uma alegria muito grande. E essa questão, ia dizendo, do trabalho escravo contemporâneo, sempre me movimentou. Durante 30 anos no Ministério Público do Trabalho, senhor presidente, eu, praticamente esse tempo inteiro, eu cuidei desse tema. Cheguei a ser o coordenador nacional durante muitos anos, coordenei, participei de resgates. Eu fui o primeiro procurador do trabalho a fazer resgate de forma oficial no Brasil. Primeiro procurador do trabalho. Então, uma trajetória que me orgulha muito. E um tema que eu acredito que é muito moderno, se eu posso usar essa expressão, contemporâneo. Nós não devíamos mais, doutor Sérgio, está falando de... Eu não sei o nome do Alexandre. Nós falamos aqui, encontrei o povo aqui da Comissão de Direito Constitucional aqui, já conversamos um pouquinho ali no começo, mas nós não devíamos estar falando mais de trabalho escravo. Não devia, né? Esse cativeiro que oficialmente acabou no decreto imperial da Princesa Isabel, que ainda está em vigor, né? Na verdade, não
terminou, não foi concluído. O sofrimento é enorme e se mantém. Eu cheguei aqui e pedi para o amigo ali do fundo ali a cola da senha do Wi-Fi para poder acessar aqui o meu celular e mostrar de alguns grupos de WhatsApp, meu amigo Adam, onde as mensagens chegam praticamente a toda hora de resgate de trabalhadores. Ontem, inclusive, eu vi uma notícia de uma casa, de uma propriedade rural, no período imperial, que era uma fábrica de escravos. O sujeito mantinha uma propriedade rural onde ele criava, perdoem-me falar desse jeito, é um abuso isso, é uma vergonha para todos nós, mas é a realidade. E nos nossos dias nós ainda estamos vivendo isso. E esse Rio Grande do Sul, da doutora Carmela, fica aqui a minha homenagem, as nossas felicitações. O Paulo está lá também, mas a Carmela é aniversário dela hoje, né? Mas o Sérgio dizia assim, o pessoal, quando o presidente falou do aniversário da Carmela, essa água aqui é minha? Agradeço. O pessoal falou assim, a doutora Carmela não gostou muito, não. Aí o Sérgio falou ali atrás, cochichou ali, lá no Rio Grande do Sul, ninguém está muito feliz. Não pode estar. Não pode estar, né? Mas esse tema que nós vamos discutir aqui, a proposta de regulamentação do artigo 243 da Constituição da República, já foi trabalhado pelo doutor Sérgio, o doutor Alexandre está ali, já foi logo me cobrando quando eu cheguei, nós já discutimos isso. É isso mesmo, muito bem discutido. Agradeço a doutora Carmela que me passou a cola. Dizem que aluno bom, se não cola, não sai da escola, né? E me passou a cola do parecer do doutor Sérgio, de 2009, doutora Ludmila, doutora Cláudia, que cuidou exatamente da PEC 438 de 2001. E essa PEC 438 de 2001 se transformou na emenda 81, que vai completar 10 anos no mês que vem. O senhor não me conhecia, doutor Sérgio, eu também não conhecia o senhor, mas eu gastei sola de sapato no Congresso Nacional, como membro do Ministério Público do Trabalho, como coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, para a emenda do senador, da proposta do senador Ademir Andrade, do PSB do Pará, porque nós queríamos ver essa proposta aprovada. E para o quê? Exatamente para ter a alteração do artigo 243 da Constituição da República e nele incluir a expropriação de terra em havendo o crime do trabalho escravo contemporâneo. E é isso que nós estamos discutindo aqui hoje. O projeto de lei da deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, apresenta uma proposta de regulamentação do artigo 243 da Constituição da República, naquela parte que cuida da expropriação de terra em havendo o trabalho escravo contemporâneo. E esse projeto de lei merece a atenção desta casa, principalmente sendo a casa de Montezuma. Montezuma cuidou disso. O senhor disse isso uns meses atrás, comemorando o aniversário de Montezuma. O senhor disse, senhor presidente, da atenção de Montezuma em relação à abolição da escravatura, de ter, inclusive, acolhido escravos fugidos em sua propriedade. Então, essa casa tem, efetivamente, doutor Sérgio, o senhor sabe disso, o senhor já trouxe essa discussão para essa casa, Comissão de Direito Constitucional, esse plenário histórico tem uma responsabilidade em relação ao trabalho escravo contemporâneo, para que nós possamos continuar levando os nossos melhores esforços para, quem sabe, um dia comemorar. Quem sabe um dia comemorar
fim do trabalho escravo nesse país, porque até agora não é a exploração do trabalhador nesse país, a exploração do negro, do pobre, do trabalhador de uma forma geral, ainda é uma realidade dolorida. E foi exatamente essa movimentação da deputada Reginete Bispo, exatamente por conta daquelas situações que ocorreram na Serra Gaúcha que hoje sofre, né, com essa situação que assola o Rio Grande do Sul. Mas o que levou a deputada Reginete Bispo a propor esse projeto de lei foi aquela situação das vinícolas, de encontrar trabalhadores, veja uma região, naquela época, uma região muito próspera, eu espero que continue a ser, mas de vinícolas premiadas, com um produto de primeiríssima qualidade, e os trabalhadores sendo explorados. Então, levou essa situação, e aí a doutora Carmela, muito atenta, muito sensível, trouxe para nós essa notícia do projeto de lei, né? Projeto de lei eu sempre projeto de lei 1102 de 2023, que trata da regulamentação do artigo 243 da Constituição da República. Essa proposta é, há um tempo, de muita simplicidade, mas, ao mesmo tempo, de muita abrangência. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um registro que eu considero muito importante. Doutor Sérgio, 46 projetos de lei apensados a esse que nós estamos discutindo, o projeto 1102 de 2023. Esse projeto de lei 1102, inclusive, está pensado ao 777 de 2023. Há um total de 46 projetos de lei, e um, inclusive, que tramita no Senado da República, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, está aguardando discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Senado da República, sob relatoria do senador Paulo Paim. Então, a nossa tarefa, presidente, se o senhor me permite a sugestão, se este plenário entender que o projeto de lei da deputada Reginete Bispo merece a nossa atenção, merece o nosso apoio, merece que nós, né, envidemos todos os nossos esforços para fazer com que esse projeto de lei seja aprovado, né, nós daremos uma contribuição a esta nação, mas daremos uma contribuição também ao Congresso Nacional, porque é uma situação que é difícil até de, digamos assim, de dar nome aos bois. Por que isso não anda no Congresso Nacional? Diga, doutora Cláudia. A doutora Cláudia disse ali, a doutora Ludmila lembrou ali que o agro é pop. E é por isso que essas propostas não andam, não seguem, não são votadas no Congresso Nacional. Veja, do início do ano passado, quando o projeto foi apresentado, até agora, está esperando a indicação de uma comissão temática. O único andamento foi a pensar na fila de projetos de lei que já estão aguardando essa discussão no Congresso Nacional. Mas, enfim, tentando ser um pouco mais objetivo, né? Eu gostaria de destacar uma questão que considero muito interessante nessa proposta. Todos que militam no direito do trabalho, principalmente, que se dirigem à discussão do trabalho escravo contemporâneo, sabem que há uma dificuldade de pensar e praticar o disposto no artigo 149 do Código Penal. Lá está tipificado o crime do trabalho escravo contemporâneo. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. E ali
4 condições são apresentadas: trabalho forçado, a condição degradante, a jornada exaustiva e a servidão por dívida. E há uma enorme dificuldade entre os operadores do direito, e aí eu falo dos procuradores do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, dos procuradores da República, da Defensoria Pública da União e das forças de segurança que costumam acompanhar as operações, Polícia Federal, às vezes a Polícia Rodoviária Federal, e identificar essas situações. O que é uma condição degradante? O doutor Sérgio pode ter uma leitura, o doutor Alexandre pode ter outra, o doutor Agripino pode ter outra, a doutora Ludmila, a doutora Cláudia. Cada um de nós aqui, doutor Humberto, cada um de nós aqui, meu presidente, não é isso, doutor Agripino? Pode ter uma leitura diferente. Talvez o doutor Jorge Polena, naqueles inúmeros escritos que ele encaminha para a gente ler, de excepcional qualidade, talvez também tenha uma leitura diferente. Mas o que é uma condição degradante? E o projeto de lei trata de identificar a condição degradante. Identifica o trabalho forçado, identifica a condição degradante, identifica a jornada exaustiva e identifica a servidão por dívida. Eu proponho uma técnica para diminuir a nossa dificuldade. Eu costumo acreditar que o trabalho forçado e a servidão por dívida caminham juntos. Porque o trabalho forçado é a manutenção da pessoa, do trabalhador, da trabalhadora, em um local onde ela não quer mais permanecer, mas não tem como, daquele local, se desligar. Há um contrato de trabalho. E nós somos profissionais do direito do trabalho, senhor presidente, sabemos que é aperfeiçoado esse contrato com a realidade, com a prática, com o desenvolvimento das atividades. Então, há um contrato. E desse contrato, o trabalhador não pode fugir. Às vezes, ele não consegue nem sair daquele local, porque muitos não têm ideia de como chegaram naquela propriedade. Eu vou fazer uma propaganda aqui de dois filmes que podem ser assistidos. Um é o filme Pureza, com a Dira Paz, numa atuação maravilhosa, que traz essa temática. O outro é um documentário chamado Servidão, ambos do diretor Renato Barbieri, e que identificam muito bem essas questões. Mostram essas situações, mostra o trabalhador como ele é levado a essas propriedades, mostra o trabalhador que não pode sair, mostra o trabalhador que é mantido sob violência, mostra o trabalhador que é assassinado, o trabalhador que apanha, o trabalhador que é torturado, o trabalhador que trabalha por jornadas exaustivas, o da lei, do artigo 149 do Código Penal. Está acabando? O senhor já está aí me sinalizando aí? Não, já acabou há muito tempo, né? Já acabou há muito tempo. Mas, enfim, o projeto de lei, tentando ser aqui objetivo, o projeto de lei trata desse tema, identifica essas situações, define o que é o trabalho forçado, o que é a condição degradante, o que é a jornada exaustiva e o que é a servidão por dívida. Isso vai ajudar muito lá na ponta, no momento de resgatar o trabalhador. Mas também vai dar a fundamentação jurídica necessária para uma decisão judicial de condenação pela prática do trabalho escravo contemporâneo, que vai permitir a expropriação da terra. Eu ouvi muitas vezes, meu amigo Humberto, pessoas dizendo assim, mas vocês vão chegar lá na operação, vão resgatar o trabalhador e vão tomar a propriedade do produtor rural. E nós nem estávamos no tempo das fake news. Nós nem estávamos no tempo das fake news. Não é possível isso.
E um de nós poderia propor um absurdo dessa natureza. Chegar lá o auditor fiscal do trabalho e tomar posse da terra. Então, o projeto traz essa possibilidade, mas é uma possibilidade de absoluto respeito ao devido processo legal, porque tem que ser assim. Então, você tem uma decisão que identifica o trabalho escravo contemporâneo, e a partir daí é que pode-se buscar, pela via judicial, a expropriação da terra, usando como parâmetro a legislação que trata da expropriação da terra quando encontradas culturas de plantas psicotrópicas, que já é dispositivo do artigo 243 da Constituição da República. Tem lei ordinária. E por que a Justiça do Trabalho? Porque a Constituição, no artigo 114, permite que a Justiça do Trabalho trate dessas situações a partir de vontade pura e simples, não, a partir da identificação do crime do trabalho escravo contemporâneo, porque houve um resgate dos trabalhadores e porque houve a identificação de uma situação como essa. Ninguém vai tirar isso do bolso do colete. Uma questão que será absolutamente muito bem discutida e respeitado o devido processo legal, a possibilidade de defesa, porque é assim que nós queremos. É assim que nós identificamos, né? É assim que nós trabalhamos dentro de um Estado democrático de direito. Então, a nossa proposta, senhor presidente, a proposta que nós, com muita honra, estamos apresentando é a do apoio desta casa, da Casa de Montezuma, do Instituto dos Advogados Brasileiros, ao PL apresentado pela deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, PL 1102 de 2023, mesmo estando em um rol enorme de outras proposições de apoio a esta proposta da deputada Reginete Bispo, para que o Congresso Nacional aprove. E aí o pedido a Vossa Excelência é que esta casa expeça os ofícios necessários à Presidência da República, à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência do Senado da República, né, no sentido de uma postura firme e efetiva do Instituto dos Advogados Brasileiros em apoio a essa proposta, porque não dá mais para observar todos os dias e receber notícias todos os dias de trabalhadores e trabalhadoras explorados, exploradas, mantidas em condição análoga de escravos e permanecer de braços cruzados. Nós não podemos permitir que essa vergonha permaneça e, quem sabe, um dia nós poderemos comemorar o fim do cativeiro e o fim do sofrimento. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, doutor Camargo, muito obrigado. A questão está claríssima. Eu queria não só parabenizar pelo parecer, mas também parabenizar o secretário-geral, que foi feliz em incluir na pauta desta semana. Tem uma semana nós fazemos a reflexão, né, sobre o legado deixado, né, pela abolição da escravatura, onde o país, todo ano, né, aproveita essa semana para refletir todas as dificuldades decorrentes desse processo ainda enfrentadas, né, pela população preta brasileira. Esse é um exemplo, enfim, do que a gente vem vendo no país. Então, parabéns, e queria parabenizar também pela sensibilidade da Secretaria-Geral de incluir esse tema justamente nesta semana. Bom, o parecer está em discussão. Na sala virtual, na sala da Alexandre, doutor Sérgio Santana, João Semato. Senhor presidente, senhora secretária-geral. Na sala virtual, se alguém. A Carmela vai falar por último. Carmela já é regimental.
Alguém mais na sala virtual? Não, então não tem mais ninguém. Eu estou me inscrevendo também. Eu peço a todos que respeitem o nosso prazo regimental em razão por causa do horário. Eu sei que o tema é importante, enfim, inclusive pode merecer até, Camargo, fica aqui a sugestão, né, de eventualmente, dependendo do processo, do nosso processo de deliberação hoje, da gente, inclusive, realizar um evento para tratar do tema especificamente. Então, Fazer comigo lá. acho que, né, enfim, justifica. Mas peço a todos, então, o cumprimento do prazo regimental das falas. Doutora Dani, a palavra é sua. Bom, muito boa noite, senhor presidente. Eu fiz até algumas anotações aqui para não me perder. Antes de mais nada, eu queria passar para o senhor, devolvendo para a biblioteca do IAB os livros quilombolas. Foi uma publicação. São 2 volumes que eu tinha para cá, depois eu precisei aqui para dar para alguém. E aí peguei, só estou conseguindo devolver agora. Foi feito com a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, pode ver atrás tem também o IAB, na gestão do presidente André Fontes, foi feita pelo Tribunal Regional Federal. Foi muito legal isso aqui, porque foi onde eu recebi a medalha Luiz Gama. A gente fez lá no Tribunal Regional Federal um seminário nacional quilombola, esse livro com 22 artigos, foi 2019, e o aspecto que tinha, Camargo, era o julgamento da ADI 3239, que falava sobre a demarcação de terras quilombolas. E vai ser do decreto 4887, 4887, e o que vai acontecer depois? Então, 22 autores escreveram o que, naquela época, se achava que ia acontecer depois. E muita coisa não aconteceu ainda. Continuam as demarcações de terras pendentes. Eu vou falar a questão para devolver para a biblioteca do IAB. Então, aí, e eu acho que a gente pode reeditar, porque uma coisa que eu tenho aprendido muito é refazer as mesmas coisas que não conseguem avançar, é incorporar um esforço todo que a gente já fez em muitas coisas. Então, talvez refazer isso com o desembargador Guilherme Calmon, que é nosso confreiro aqui, que está muito próximo, foi meu colega de mestrado, e aí eu quero, na minha anotação aqui, eu quero fazer uma saudação muito importante para o nosso confreiro Paulo Leal e para a querida confreira Carmela, pela questão do Rio Grande do Sul lá. Esses dias a gente falou com o Paulo Leal, ele disse que está tudo mais ou menos lá, que está complicado, e a Carmela também, mas está muito complicado. Então, meu abraço aqui ao povo do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu botei lá no grupo dos presidentes uma questão muito interessante, que é a doação do imposto de renda, que permite você doar o imposto de renda que que você já vai ter que pagar o que vai receber, você pode doar, é só uma regrinha lá, muito fácil, e que aí, se você vai ter que pagar R$ 1.000 de imposto, você pode doar, acho que até 6%, para o estado do Rio Grande do Sul, uma coisa simples que está prevista lá, e a gente bota dinheiro para lá. A minha primeira alegria que tive aqui foi ao adentrar ao plenário, encontrar o meu também colega de mestrado, o Oswaldo Agripino, que eu acho que está ali dormindo, olha lá ele, entendeu? Com a cabeça totalmente branca, que ele não tinha. Agripino é um grande amigo, grande colega, que a gente fez muita coisa junto, a minha também está, com o Haroldo dos Anjos, o Joaquim Barbosa, que então nem era ministro, né? Nosso amigo também, meu amigo desde a faculdade lá de Brasília. Então, estamos todos com cabeça branca. Agripino, prazer imenso em revê-lo aí. Anotei também, presidente, que nós vamos ter o evento Esperança Garcia, na sexta-feira. Né? Nós estamos discutindo o parecer, você sabe disso? Mas é que eu vou chegar lá. Não, mas eu já saí, já voltei. Eu estou sendo discriminado e censurado aqui. Eu vou dizer que a Esperança Garcia tem a ver com a escravidão que o meu amigo e confreiro Camargo relatou aqui, que vem desde o tempo lá
da Esperança. E daí porque nós vamos ter o evento na sexta-feira com a medalha da Silvia Cerqueira, medalha Esperança Garcia, conselheira federal, que vem aqui receber essa medalha. Está tudo ligado, está tudo conectado. E daí, em apoio ao pedido do Camargo, que foi, como ele disse aqui, procurador do Trabalho Geral, pedir, para além daqueles ofícios que vocês pediu, eu fui, e aí eu preciso explicar, por isso é que eu tenho que explicar. Eu fui designado pelo Conselho Federal, ao mesmo tempo que presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, representante do Conselho Federal na CONATRAI, Comissão Nacional de Trabalho Escravo, que é do Ministério de Direitos Humanos. Passei lá da gestão do Marcos Vinícius Furtado até a gestão do Simonetti. Só que, nesse tempo, a CONATRAI, como muitos outros conselhos, foi desmontada, especialmente no governo Bolsonaro. Acabou, como acabou o Conselho de Direitos Humanos, acabou não sei o quê, acabou. E eu estava meio que metido na CONATRAI, tinha só eu lá, representando o Conselho Federal. Nós conseguimos fazer a distribuição daquele livrinho da Fazenda Brasil Verde para todas as seccionais do Brasil. E é isso que o Camargo acabou de relatar aqui, e que está ligado ao parecer. Eu não estou fazendo coisas desconexas, não. Estou relatando dentro da realidade que ele falou aqui. Em primeiro lugar, não gostam de advogado nesses lugares. Eles gostam de promotores, procuradores de trabalho e juízes. Então, Ministério Público, advogado fica lá assim, olha, eu estou aqui, eu era representante do Conselho Federal. Nunca deram muita bola, mas a gente conseguiu distribuir o livrinho da Fazenda Brasil Verde, que é o de mais avançado tem, Camargo está aqui, é um especialista, em termos de condenação do Estado brasileiro pelo crime de escravidão contemporânea. Não é da escravidão do 13 de maio, não. É dessa que ele falou lá. E a minha surpresa foi que eu cheguei lá para falar de escravidão do passado. E, na verdade, achei, bom, está todo mundo aqui mais ou menos por dentro. E não, lá as pessoas não sabiam de nada desse assunto. O problema lá era, como ele relatou, o crime de escravidão atual, contemporânea. A gente desenvolveu nesse aspecto lá, o Camargo teve algumas reuniões lá, uma maneira de fazer isso andar dentro da OAB, do IAB, e a gente conseguiu muito pouco. Eu me lembro da Conferência Nacional de São Paulo, a gente conseguiu fazer um evento lá, e da distribuição do livro da Fazenda Brasil Verde. Não sei se todos conhecem o livro da condenação do Estado brasileiro, da Fazenda Brasil Verde. Hein? Pois é. E lá o Estado, nós estamos pagando, o erário público paga, porque autoridades brasileiras descumprindo o que tem que fazer, que é isso que está colocado no parecer. E o Folena encaminhou para cá. Então, tem a ver com tudo que eu estou dizendo, porque continua a mesma coisa. Então, e as pessoas que estão lá não falam da escravidão do 13 de maio. Elas falam lá do cara do chinês da pastelaria, do cara da carvoaria e da morte dos funcionários do Ministério, os auditores do trabalho, que tem uma destacada trabalho na OAB de Minas Gerais. Então, para encerrar, então eu queria pedir, e aí acabou que não teve a renovação da nomeação, não tinha a vaga lá, eu disse, olha, para de me mandar as coisas, porque depois eles continuaram me mandando. Então, o meu pedido era que o Instituto dos Advogados Brasileiros encaminhasse para a CONATRAI um pedido, um ofício, solicitando uma vaga de observador, Camargo, e a gente pudesse, a critério do presidente, nomear um observador do Instituto dos Advogados Brasileiros dentro da CONATRAI. Eu já fui várias vezes, não precisa nem olhar, que eu não vou ser mais de jeito nenhum. Vai lá, o Camargo, que já foi. E aí, tem muitos colegas novos aí, a gente tem que passar. E aí, e se passasse a ver o que acontece lá? Porque quando você está lá dentro, você vê como não funciona e é só conversa fiada. É só muita reunião, muito lero-lero e nada acontece. Dito isso, eu ia deixar...
Eu vou ter tempo para falar sobre a polêmica do 13 de maio ou do 14? Pelo visto, Não, nós vamos terminar essa discussão Bom, depois. então eu volto depois. Muito obrigado, senhor presidente. é tempo. Falou pra caramba. Eu tinha uma pauta. Ah, fila aí quem está. Próximo, Joicimar, Sérgio Santana e eu. Joicimar abriu mão. Senhor presidente, ilustres membros da mesa, queria parabenizar os novos confrades que ingressaram na casa, sejam bem-vindos. E parabenizar o nosso relator, o Camargo, né, que fez um trabalho magnífico. E realmente é de uma perplexidade enorme, né? Eu fiz um parecer sobre o tema conexo em 2009, nós estamos em 2024 voltando a tratar desse tema e talvez daqui a 15 anos voltaremos com outro parecer. Ou seja, a reflexão é o seguinte, o que a gente pode contribuir? Acho que o Adame ele coloca alguns pontos importantes nessa perspectiva. Eu ontem estava gastando sola de sapato lá em Brasília também, né? Vendo lá pleitos da Advocacia Pública Federal, Estadual, Municipal e tal. E aí eu me deparei com várias audiências públicas, né? Eu sempre achei por que o IAB não participa das audiências públicas na Câmara e no Senado. Ou seja, isoladamente você pode ter uma situação aqui ou outra, mas eu acho que a casa devia ser convocada para participar dessas audiências públicas. Eu acho que devia ter alguém oficialmente representando o IAB, as comissões, os temas em que os dezenas, centenas, milhares de especialistas aqui conhecem muito bem, né, sobre os mais variados pontos. E ontem tinha uma das audiências públicas sobre o problema do Rio Grande do Sul, né? E nós sabemos que vai ser debatido, né? Daqui a pouco a bancada ruralista vai dizer houve um prejuízo, né? Mas ninguém vai discutir por que aconteceu isso, né? Quais foram as medidas que não foram tomadas, quais foram as políticas públicas que foram abandonadas, né? Ou seja, essa é uma questão que precisa ser enfrentada agora. É a única possibilidade de se ter um legado para o futuro, é justamente ter uma reflexão crítica do que levou a isso, né? Governantes, né? A boiada que passou, e, enfim, ter uma reflexão sobre esses últimos momentos em que nós estamos vivendo, sobre essa questão do ultraneoliberalismo, sobre todos esses desdobramentos. Não dá para você fazer uma discussão unilateral, né? As fake news colaboram para isso, né? Justamente desviar o tema, né? Tentar tirar aí o foco dos verdadeiros responsáveis. E eu queria só deixar aqui registrado que eu vejo um potencial, Camargo, pela sua experiência do Ministério Público, a minha também, vários anos de AGU, as funções essenciais da Justiça, né? Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e a OAB, ou seja, a advocacia através do Conselho Federal, a gente devia ter uma estratégia, né, que pegasse essa questão que tem relação com direitos humanos, direito ambiental, todas essas áreas que são áreas importantes, direitos e interesses difusos, a gente tinha que ter um diálogo maior. Então, fica aí essa minha reflexão, né, para todos nós aqui, até para que daqui a 15 anos não voltemos a discutir esse tema. Muito obrigado. 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 Mais uma vez, boa noite. Vou falar muito rapidamente, mas eu quero fazer primeiro, estender, Sidney, a questão da pauta aos nossos funcionários da Secretaria. É exatamente que eles nos ajudam, Felipe, Pedro, Eliane, e tiveram a atenção de pautar um tema tão importante desse exatamente nessa semana, na semana do 13 de maio, que é uma data importante na história do Brasil. Isso é importante registrar. Segundo, dizer o seguinte, isso é um tema colonial, né, presente no Brasil, que nós temos que realmente superar. E hoje, nós vamos ter a oportunidade aqui no IAB de reparar uma injustiça e um erro do Instituto em 2010. Exatamente quando nós analisamos essa questão do parecer do senador Almir Gabriel, e, né, Sérgio, naquela oportunidade foi uma discussão muito acirrada e, infelizmente, o Instituto não compreendeu a importância que tinha esse tema e o voto, o parecer, não foi aprovado. Porém, as coisas se agravaram ao longo do tempo. O governo anterior, que foi de 2019, vou colocar de 2016 até agora 2022, todo esse período que nós passamos, essa questão ficou muito latente no Brasil. Talvez em 2010, 2009, já sabíamos disso, porque estava na Constituição, mas alguns ainda não acreditavam, né, que essa questão do Brasil fosse tão real, que o fascismo não fosse tão real no Brasil, que envolve esse tema.
Porque exatamente são os fascistas que defendem o trabalho escravo, defendem a exploração. E o trabalho escravo que não é só no campo. E a gente vê que na cidade ele se amplia cada vez mais. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade, nós estamos tendo hoje talvez um dos maiores especialistas do tema, que é o meu amigo Luiz Camargo, autor de diversas obras nesse sentido com relação à questão do trabalho escravo no Brasil, e hoje o Instituto está tendo a oportunidade não só de debater, Camargo, por isso que eu peço desculpa também, nós pedimos, né, Sidney, porque pelo tempo que nós temos, mas debater esse tempo, Camargo que veio de Brasília com tanto carinho, né, veio de longe para poder debater esse tema com toda a comunidade do IAB, todos os associados, é realmente uma oportunidade única que nós estamos tendo. Então, fazemos esse registro, temos uma posição firme do IAB, já temos um parecer aprovado, histórico, que é a da reparação escrava no Brasil, que o Adame presidiu, e agora temos essa oportunidade agora, pela indicação da Carmela Gruner, que é aniversariante do dia, do IAB, né, se colocar exatamente conforme o nosso dilema, que é na vanguarda do direito e da defesa da sociedade contra as injustiças. Não, tem mais alguém? Não tem mais ninguém, só a Carmela agora. Então, Carmela, você, na altura da indicação, depois da sua fala, estamos em votação. Tá, Emanuel. Agora eu consegui. Bom, presidente, eu queria cumprimentar o relator, querido colega, amigo Camargo. Acredito que o presidente da comissão, Daniel Apolônio, teve enfim, a feliz missão aí de delegar esse importante trabalho, estudo para ser feito por uma pessoa altamente qualificada, com uma ampla vivência profissional e pessoal que corre, dá para sentir aqui do outro lado da tela, e gostaria de estar aí prestigiando esse momento, mas fico muito feliz de poder ver como ele, na perspectiva institucional, do histórico da atuação institucional do IAB, do histórico da organização da OIT, pelas convenções que já foram feitas, como no âmbito constitucional, aborda a temática da responsabilidade do Estado com a justiça social. Então, meus cumprimentos e sugiro que o parecer seja aprovado por aclamação. Parabéns, viu, Camargo? Grande abraço. Obrigado, Carmela. Você, no dia do seu aniversário aqui, né, ativa, trazendo à discussão um tema tão importante, né, revela bem o seu compromisso aí né, com a Casa de Montezuma. Bom, creio que podemos aprovar por aclamação, né? Mas aí, parabéns, Camargo. E fica a sugestão de vocês organizarem um. O tema é muito rico, ele é muito rico.